Então, ó, bom dia primeiramente a Miguel que chegou aí. Eu vou tentar esperar pelo menos 5 minutinhos, tá, Miguel? Para a gente começar a aula, porque essa aula vai ser limitada, né? Vai ser parte um e parte 2. Que eu estou fazendo pelo meu particular, né? Infelizmente não deu para fazer pelo Zoom da escola. Bom dia, garoto. E aí, eu tive que dividir em duas etapas para poder conseguir concluir a aula da gente, né? De 11 horas até 11h40, aí vai cair essa transmissão e vocês vão entrar no outro link lá que eu agendei às 11h42, tá bom? E aí vamos esperar aí o pessoal, né? Se der 11h05, 11h06 e não chegar mais ninguém, eu vou dar aula hoje especialmente para você, tá bom? Como a aula está sendo gravada, vai ser disponibilizada para vocês de todo jeito, ou por mim, no Google Sala de Aula no final de semana, na sexta-feira agora, ou por Carla, tá bom? Que vai postar os vídeos no YouTube, tá certo? Então, de toda forma, o pessoal que não conseguiu participar, ele não vai ficar desassistido. Bom dia, Yasmine, tudo bem? Bem-vindo aí à nossa aula, tá, Yasmine? Ela está conectando o áudio agora. Bom dia, Yasmine, tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo certinho? Coisa boa ter você por aqui. Como estava falando com o Miguel, eu vou esperar pelo menos até umas 11h06, tá bom? Para a gente começar a nossa aulinha. Já está gravando aqui, tá? Para que a gente não perca muito tempo, porque aí se eu demorar muito tempo esperando vocês, eu vou precisar de mais tempo para concluir a ideia que eu tenho para trazer para vocês hoje, né? Que é análise gráfica dentro do movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme não, movimento retilíneo uniformemente variado, que é o famoso MUV. Tranquilo? Só um momentinho, gente. Eu vou me ausentar aqui, pelo menos presencialmente, mas vou estar ouvindo, tá? Só para ligar aqui a fonte do computador que ele está descarregando. Ok? Só um momentinho. E aí, garotos, vamos aproveitar esse momento que o pessoal não chegou, né? Não deu tempo ainda. 11h06, prometo que no máximo 11h07 eu estou começando com vocês mesmo vocês dois entrando agora, tá bom? Vocês conseguiram, vocês estão cientes da lista que eu passei para vocês? Se eu não me engano, foi entrega dia 14, amanhã, a listinha de movimento retilíneo uniforme. Miguel e Yasmin ficaram cientes, conseguiram ver a lista, conseguiram resolver os exercícios, estão com algumas dúvidas, teve alguma questão que deixou vocês meio abandonados. Como é que vocês estão com relação a isso, gente? Me digam aí vocês, falem comigo. Não deixe falando sozinho não, pelo amor de Deus. Chegou o Vandes aí, ó, cara desenrolado demais, assim como Miguel e Yasmin. Chegando mais gente, então, vou esperar. Deixa eu admitir mais. Alan Ricardo aqui. E aí, Wanderson, beleza? E esse final de semana aí, maroto? Fazendo nada, só olhando pro céu. Vida boa, hein? De vocês. Eita, que saudade dessa época, meu Deus. A minha única obrigação era estudar. Só isso, nada mais. E aí, garotos, fale comigo, como é que está com relação à lista? Eu queria saber como é que vocês estão com relação à lista. A lista, se eu não me engano, a previsão de entrega é amanhã, mas pode entregar depois que eu aceito também, tá bom? Queria saber a opinião de vocês sobre a lista. Se vocês conseguiram resolver direitinho, se vocês estão enfrentando alguma dificuldade. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Miguel, tá bom, beleza. Vandes, e aí? Aí também, Vandes. O que é isso, cara? E eu sei aonde ele tá mandando? E aí também, mano. Olha Alan Bom chegando dia, aí. professor. Bom dia, Alan, tudo bem? Tudo, professor. Coisa boa lhe ver aqui. Então, gente, ó,
a gente já tem pelo menos, deixa eu ver aqui, pelo menos uns 5 alunos. E assim, como a aula da gente vai ser dividida em duas partes, tá certo? Já é 11h08, quase 11h10, né? Estou esperando aqui quase 10 minutos vocês entrarem. Pelo menos uma boa parte entrar para poder a gente começar a aula. Já está sendo gravado, certo? Então, como essa aula vai cair de 11h40, ou seja, eu só tenho 32 minutos até ela cair, então eu vou começar logo a compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? E a gente vai começar a análise gráfica do movimento uniforme e variado, como a gente parou, na verdade, na aula passada. Tudo bem? Alan Ricardo, eu acho que você não estava na minha última aula, né, Alan? Não, professor. Não estava não, né? Pronto. Mas você não vai sofrer muito não, porque aí eu vou explicar basicamente, vou tentar explicar de uma forma mais geral, quando for explicar a parte mais aprofundada, você vai conseguir pegar também, tá? Se você não entender, você fala. Professor, boiei, não entendi, tá certo? Eu vou ter o prazer de reformular a forma de explicar para que você compreenda. Mas eu assisti as últimas duas aulas. Ah, você não estava presente, você assistiu as aulas lá no YouTube. Assisti. Beleza, tranquilo. Então tá inteirado do assunto, né? A gente parou naquela parte de Tô. análise gráfica, né? Dentro do Isso mesmo. movimento uniforme variado, qual a diferença do movimento uniforme variado para o movimento retilíneo uniforme? É que no movimento retilíneo uniforme, pela velocidade ser constante, né? E o tempo ser a variável independente, o eixo x, né? Agora é o eixo t, e o espaço ser a variável dependente, ou seja, a função horária do movimento retilíneo uniforme é uma função que advém da forma da velocidade média e que a velocidade é constante. Então, o que isso se implica? Isso implica que no movimento retilíneo uniforme, o gráfico do espaço que passa a ocupar o eixo y, né? Em função do tempo que passa a ocupar o valor de x, tá? Esse gráfico aqui vai ser, a gente já viu que ia ser uma reta, né? Ou crescente ou decrescente, não é isso? E a gente viu lá no movimento retilíneo uniforme que a velocidade sempre era constante. O que quer dizer isso? Quando a gente aprende o conceito de aceleração, o que é aceleração? Se a gente sabe que velocidade é a variação do espaço, eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, gente. Se a velocidade média é a variação do espaço, ou seja, espaço final menos espaço inicial, sobre tempo final sobre tempo inicial, a aceleração, o que é aceleração? É a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividida pela mesma variação no tempo, ou seja, pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, o que acontece dentro do movimento retilíneo uniforme? Como a velocidade sempre é constante, então o móvel ele começa numa velocidade e ele termina na mesma velocidade. Em cada instante aqui, a cada um segundo, ele está na mesma velocidade, tá certo? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Se eu for calcular a aceleração, o que é aceleração? É a variação da velocidade com relação ao tempo. Então, se eu tenho a velocidade, estou me referindo ao movimento retilíneo uniforme, tá? Então, se eu tenho uma velocidade, tá bom? Que é constante, então a velocidade inicial, logicamente, vai ser igual à velocidade final. Até aí todo mundo concorda comigo? Bem-vindo, Maria Vitória. Vi agora você aqui, bem-vinda. Tranquilo. Oi, professor, bom dia. Bom dia, querida. Tudo Boa bem? tarde já, né? Boa tarde. Bom Tudo dia ainda, né? certinho. Já até boa tarde. Vocês estão acompanhando até agora o que eu estou passando para vocês, gente? Realmente estou resumindo o que a gente viu aí nas aulas anteriores, tá certo? E aí, o que acontece? Quando a gente vai calcular a aceleração lá no movimento retilíneo uniforme, como a velocidade ela não muda, ela é constante, ela não muda a cada segundo, ela é sempre a mesma. Então, se eu pego uma velocidade igual, velocidade final, por exemplo, igual à velocidade inicial, e se eu faço a diferença para calcular a variação, não variou nada, né? Que se no movimento retilíneo uniforme a velocidade é constante, ela não pode variar a cada segundo. Se ela não pode variar, quer dizer que a variação da velocidade no movimento retilíneo uniforme é zero. Por quê?
Eu vou multiplicar uma velocidade igual, vou fazer a diferença, na verdade, de uma velocidade final igual a uma velocidade inicial igual. Então, por exemplo, se a velocidade no movimento retilíneo uniforme era de 20 metros por segundo, vai ser 20 metros por segundo a cada segundo constantemente, tá? Não vai mudar. Então, quando eu pegar a velocidade final, vai ser 20 metros por segundo. Menos a velocidade inicial, também vai ser 20 metros por segundo, porque a velocidade é constante. Isso no movimento retilíneo uniforme. Então, eu vou obter uma variação da velocidade igual a zero, porque eu pego 20 menos 20, velocidade final menos inicial, também é 20, zero. Então, zero a parte de cima. Aceleração na variação da velocidade. Então, se a variação da velocidade é zero, zero dividido por qualquer coisa é zero. Então, por esse motivo, no movimento retilíneo uniforme, como a velocidade é constante, ou seja, como não há variação da velocidade, nem para mais nem para menos, então a aceleração naquele movimento retilíneo uniforme é zero, certo? Já agora, no movimento uniforme variado, o que é constante é a aceleração. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora quem é a variável é a velocidade. Em termos práticos, o que quer dizer isso? Quer dizer que através da fórmula da velocidade, da aceleração igual à variação da velocidade dividido pelo tempo, eu consigo chegar à primeira fórmula que a gente já viu. V, velocidade final, vai ser igual a V0, velocidade inicial, mais a aceleração, que é constante, vezes o tempo. Tá certo? Então, isso é um resuminho que a gente viu na aula passada. Vanson falou aí, pediu para explicar a segunda questão da lista. Voou na segunda questão da lista, foi, Vanson? Deu uma voadona. E aí, todo mundo teve essa mesma dificuldade aí na segunda questão da lista? Me digam aí, para eu poder compartilhar com vocês a lista ou compartilhar depois o fascículo, tá certo? Por enquanto, só o Vanderson aqui falou aqui privadamente para dar uma olhada na questão 2 da lista. Todo mundo teve acesso a essa lista, gente? Estão cientes que a lista é para ser entregue amanhã, dia 14. Eu aceito depois, tá? Sem nenhum problema. Mas o dia mesmo é amanhã. Professor, Oi, Maria. o senhor falou que a lista vale até amanhã. Aí, O outra prazo de pergunta. entrega é até amanhã, mas se entregar depois, Certo. até eu aceito também. Não tem problema nenhum, não. Sim, É outro contexto, né? A gente tá vendo teve outro uma dúvida. contexto. Eu tava com uma dúvida, professor. Se Hum. eu fiz eu fiz os cálculos, mas eu não escrevi a questão. Não, eu só quero a resposta com os cálculos. Eu sei, a lista eu tenho, tá? Aqui no meu arquivo aqui. Eu quero que você coloque os cálculos de cada questão, por exemplo, numere, questão 1, cálculos e a resposta, beleza? Certo, eu entendi. E a letra lá, a letra que bater com a resposta. Coloca a letra lá, beleza? Certo. Aí outra Só coisa isso. também, pode, em vez de eu fazer pelo caderno e mandar a foto, poderia ser pelo documentos do Google, as respostas e enviar? Assim, veja só, é mais fácil de um lado e por outro eu acho mais difícil, porque assim, tem parte da fórmula e das questões que seria mais fácil escrever assim no caderno, no papel, do que escrever no Google, por exemplo. Entendeu? No Google não, no documento Google, por exemplo. Porque Certo, entendi. vai ter funções que você vai precisar utilizar e eu não sei se você vai conseguir utilizar a anotação correta, entendeu? Aí eu acho que fica mais fácil para você também e para mim, para poder interpretar a forma que você está fazendo o seu cálculo. Entendeu o que eu estou falando? Porque, por exemplo, a forma que você... Eu Por exemplo, entendi, professor, se preocupe não. eu vou escrever da forma que eu acho que é coerente. Aí, se todo mundo agir assim, tá certo? Gente, a gente não começou a aula praticamente, tá? A gente está só conversando sobre a lista. Então, assim, se cada um adotar essa prática, eu vou ter que ter um trabalhão, porque eu vou ter que interpretar o contexto de cada um, né? Entendeu? Percebeu? Para poder conseguir corrigir. Então, assim, vocês colocam, escrevendo no caderno e mandando a fotozinha lá da resolução, para mim, para ir para vocês é até melhor. Beleza? Tá certo, professor. Obrigado aí, viu?
Não, nada. Maria Vitória, teve alguma questão da lista aí que você empancou? Porque o Wanderson que está me pedindo aqui. Bom dia, Não, Aninha. Bom dia. eu consegui Bom fazer dia, assim, Aninha. mais ou menos. A segunda questão Seja também. Eu fiquei bem-vinda. meio. A segunda você ficou meio perdida, mas depois conseguiu fazer. Aham, foi. Certo. Então, já que o Wanderson está pedindo aí, vamos, sem perda de tempo, já é 11h20, só tenho 20 minutos até cair a transmissão. Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui a lista para vocês. Só um momentinho, tá? Foi a ficha do primeiro humano, mas no momento vai ter uniforme. Bom, deixa eu abrir ela aqui e vou compartilhar ela com vocês. E aí vocês vão me dizer aí. E aí é essa hora que vocês têm que para me dizer as questões aí que vocês estão em dúvida, tá? Lembrando que a data de entrega é amanhã. Tudo bem, eu aceito depois do prazo, porque eu sei que vocês têm várias demandas também, não tem só a minha, né? Mas eu espero que vocês entreguem no prazo, né? Ó, tá abrindo aqui o meu Word. O que é que vocês já sabem? Veja só o que eu estou planejando aqui fazer com vocês. Enquanto abre o meu Word, deixa eu ver aqui se abriu completamente. Está iniciando ainda, validando e tal, processando. Para a gente não perder tempo, né? Eu posso compartilhar a tela de onde a gente parou na aula passada. E aí, por exemplo, como vocês já sabem, a aula da gente vai se partir em duas partes, né? Até 11h40, 40 vai cair. E aí vocês vão entrar no novo link e aí a gente vai continuar a aula. Beleza? Então, tanto faz eu esclarecer as dúvidas de vocês agora ou depois. E aí, Vanson? Pode ser? Deixa eu ver Pode se ser já... depois, professor. Pronto. Pronto. Abri aqui a lista. Se eu abrir aqui a lista, deixa eu tentar então fazer isso agora. Para que na próxima aula a gente só realmente veja a parte do conteúdo, tá certo? Do conteúdo e em relação à aplicação dele. Tá? Então, deixa eu compartilhar aqui essa telinha da lista com vocês para esclarecer aqui vocês aqui sobre essa situação. Então, vamos lá. Quando começar a aparecer aí, vocês me avisam, certo, gente? Certo, professor, tá carregando ainda. Tá Tá dizendo que o carregando, senhor né? compartilhou, mas ainda tá carregando. Tranquilo. E agora, será que apareceu? Avanço já deu Agora o que sim, agora aí? apareceu. Beleza. Pronto. Com relação à primeira questão, vocês não tiveram nenhum problema não, né? Só tem uma caixinha de manhã nessa questão que é da UFPE. A UFPE adora isso, né? Adora pegar um problema simples e jogar uma coisinha lá para marota para complicar um pouquinho a questão. Vocês querem que eu leia todas as questões com vocês? Ou só querem que eu leia a questão que vocês tiveram dúvida? Se o senhor tiver condições, aí, tempo assim, puder, era bom, professor. Lê cada questão? Pronto. Eu esqueci a palavra exata. Interpretar, eu acho, né? Pronto, pode ser, A pode ser. gente, assim. A gente pode destinar essa primeira parte para esclarecimento com relação à lista, que também faz parte da aula, né? Vai ajudar você a resolver a lista. E aí, na próxima aula, eu já entro com a parte de movimento uniforme variado, analisando graficamente, tá bom? Pode ser? Então, vamos começar, né? Ó, a escada rolante, estou na primeira questão, tá, gente? Eu vou ler questão por questão e vou tentar explicar, pelo menos, a ideia da questão. Não vou dar resposta, é claro, né? Vocês sabem que eu não sou dar resposta assim. Vocês estão, eu dou medinho, vocês querem o corpo todo, não dá, gente. Aí não dá. Mas eu vou ler e vou tentar explicar aqui assim, o que está acontecendo dentro do contexto da questão, tá? Já que a maioria tem dificuldade de interpretar uma questão por matemática, física, certo? Então vamos ver. Se é movimento reto uniforme, em algum momento vai ter que aparecer aquela fórmula S, espaço final, é igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Em algum momento vai aparecer isso, certo? Então, o que você tem que estar na cabeça é com essa fórmula. Tá bom? Então, se é movimento reto uniforme, logicamente, então, algum momento eu vou precisar aplicar essa fórmula. Agora, dependendo da questão, aí eu vou ter que adaptar essa fórmula de acordo com o que a questão pede. Até aí, tudo bem?
Então, a leitura que vocês devem fazer com a lista, tá certo? É o seguinte, é lendo de uma forma que você já imagina que vai precisar utilizar as fórmulas da função horária do movimento retilíneo uniforme, que é uma só, né? A do espaço em função do tempo. Beleza? Em que, a gente vai discutir já já, mas em que a área, né, do espaço-tempo no MRU, a gente pode considerar como se fosse a velocidade, né? Que é a variação do espaço pela variação do tempo. Depois a gente discute isso, não é? Mas vamos lá para a questão. Então, ó, primeira questão da UFPE, muito legal a questão, não é? Não é uma questão que você, utilizando o conceito direto e aplicando na fórmula do MRU, você conclua logo de uma vez. Você tem que pensar realmente, colocar a cabeça para pensar e interpretar, né? Então, vamos lá. Sem mais delongas. A escada rolante, eu vou passar aqui, ó, o mouse para vocês verem onde eu estou lendo, tá? A escada rolante de uma galeria comercial liga os pontos A e B em pavimentos consecutivos, que são pavimentos consecutivos, é o primeiro pavimento, depois é o segundo pavimento, tá? Um exemplo. Há uma velocidade ascendente, aí ele fala da velocidade ascendente constante, né? Se a velocidade é constante, então, se a velocidade é constante, poxa, já sabe, a velocidade só é constante no movimento retilíneo uniforme. Então, independente de eu não se eu sei que essa questão de movimento retilíneo uniforme ou não, se ele passa a dizer que eu tenho velocidade constante, então já começa a desconfiar que eu vou precisar utilizar movimento retilíneo uniforme. Entenderam como é que funciona o raciocínio? Então, mas até agora eu tenho a velocidade constante da escada rolante, né? Que liga o ponto A ao ponto B. Beleza. 0,5 metros por segundo, conforme mostrado na figura. Se uma pessoa consegue descer contra o sentido de movimento da escada e leva 10 segundos, 10 segundos para ir de B até A, ou seja, fazer o processo inverso. Mas lógico que o trajeto de A até B é o mesmo valor do trajeto de B até A, né? Concorda comigo, né? Sim ou não, garotos? Sim, professor. O deslocamento que eu saio para ir de A até B é o mesmo deslocamento que eu saio de B até A. Não é a mesma distância entre eles dois? Tá? O problema aqui é que ele não dá distância. Né? Então, ó, não dá essa distância, que é a diagonal, né? Na verdade, se você for olhar direitinho, nessa primeira questão aí, eu tenho um triângulo retângulo, né? É isso aí, garoto. Triângulo retângulo. Né? Deixa eu colocar aqui só uma dica para vocês, né? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho aqui, que tá aqui, ó, eu não posso nem mexer muito nele porque eu não estou no print. Esse ângulozinho é de 90 graus. Por que eu sei que é de 90 graus? Porque é uma característica de um triângulo retângulo. Ó. Tem catetos, ó, 6, 8. E esses catetos 6 e 8 são bem conhecidos, não é? Bem conhecidos. Por quê? Porque tem um tipo de triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico, que todos os triângulos que são gerados a partir da multiplicação dos lados dele por algum número natural ou por algum número racional, a hipotenusa a gente já consegue calcular sem usar o teorema de Pitágoras, né? Você já aprenderam sobre isso? Teorema de Pitágoras, já aprenderam sobre isso? Sim ou não? Já. Já, né? Não. Então, o que é que você tem que interpretar aqui? Ó? Eu tenho um triângulo retângulo. E eu preciso saber essa distância aqui da diagonal. Essa diagonal, na verdade, é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó, desse triângulo retângulo. Então, para saber qual é a distância de B a A ou de A a B, eu preciso calcular essa distância. E como é que eu faço isso? Essa distância equivale ao A, né, da hipotenusa do teorema de Pitágoras.
E o que é que diz o teorema de Pitágoras? A ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Beleza? E aí eu aplico o teorema de Pitágoras e aí consigo descobrir descobrindo essa distância aqui, eu consigo determinar a velocidade desse corpinho aqui, AB. Agora eu tenho que me lembrar que ele está indo contra o movimento que tem velocidade constante da escada, 0,5. Então, para ele conseguir avançar mais rápido do que a velocidade da velocidade da escada, ele vai precisar de uma velocidade um pouco maior. Beleza? É isso aí que você tem que se ligar. Pelo menos a primeira questão. Entenderam, gente? O que é que se trata a primeira questão? Tranquilo? Então, você sabendo aqui, ó, qual é essa distância, aí você utiliza a ideia de velocidade média, né? Se a velocidade no movimento retilinâneo é sempre constante, então ele percorre essa distância, vamos supor que seja 20 metros. Ele corre, né? Ele consegue percorrer 20 metros em 10 segundos. Então, velocidade média, na verdade, é o deslocamento, né? É a distância entre A e B, que é 10, que no caso é 20 metros, né? Dividido pela variação no tempo, que foi 10 segundos menos o tempo inicial, que estava zerado aqui, né? O tempo inicial é zero. Então, daria, no caso, 2 metros por segundo, um exemplo assim, tá? Mas aí a questão é, isso seria verdade se eu não tivesse essa velocidade aqui de 0,5 metros por segundo, contrária ao movimento dele. Sacaram aí a ideia, mais ou menos? Então, ó, o que acontece? Os sentidos dos movimentos são iguais ou são contrários? Eu estou me referindo ao movimento do cara que está descendo a escada no sentido contrário ao movimento da escada. Por isso, a gente já percebe, ó, que a direção dele, ó, o sentido dele, ó, tá para baixo, né? Enquanto o sentido da escada tá para cima, né? Então, tem a escada indo da esquerda para a direita, subindo, e tem ele descendo. Então, por aí eu consigo perceber que a escada e a pessoa, elas estão em sentidos o quê? Contrários ou mesmo sentido? Contrários. Uhum. Justamente. E na física, quando dois móveis estão em velocidades opostas, né? Ou melhor, em sentidos contrários, com velocidades distintas. Então, para saber qual é a velocidade relativa, ou seja, para saber qual é a velocidade relativa entre os dois móveis, ou a velocidade que o móvel que tem uma velocidade maior consegue ultrapassar essa velocidade menor, é justamente a soma das velocidades. Por que soma? Porque estão sentidos contrários, né? Se tivesse meio sentido, eu ia fazer uma subtração, né? Com relação aí à velocidade da pessoa. Eu espero que tenha sido claro. Se eu falar mais coisa aqui, eu vou acabar dando a resposta, certo? Aí vamos passar para a segunda questão. Todo mundo entendeu como é que funciona esse processo da primeira, né? Primeiro passo é você tem que achar isso aqui, ó. O deslocamento, né? A distância de A até B. E aí eu já disse para vocês, né? Enxerguem isso aqui como se fosse um triângulo retângulo. E em todo triângulo retângulo você tem a hipotenusa, que é o maior lado, e tem outros dois lados que a gente chama de catetos. Beleza? Tranquilo? E aí você vai utilizar o teorema de Pitágoras, bonitinho. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado, mais o cateto 2 ao quadrado, e depois vai somar tudo, extrair a raiz quadrada e descobrir quantos metros tem de B até A ou de A até B. Sabendo disso, ele fala que a pessoa leva 10 segundos para ir de B até A. Então, você sabe a velocidade média, você acha a velocidade média, pelo menos instantânea, né, de B até A, desconsiderando a velocidade da escada, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Como a velocidade da escada está no sentido contrário,
Aí a velocidade desse corpo aqui, para romper essa velocidade no sentido contrário, vai ter que ser a soma das duas velocidades, né? Velocidade da pessoa, mas sem desconsiderando a velocidade da escada, mais a velocidade do que está no sentido contrário. Aí eu não posso falar mais nada, senão eu vou falar a resposta, né? Mas todo mundo entendeu, né? Todo mundo se ligou aí, né? Sim ou não, garoto? Sim, professor, para a segunda. Para a segunda. Ó. Eu só tenho 7 minutos. Daqui a 7 minutos cai, tá? Vamos lá. Então, eu acho que só vai dar para explicar a segunda e a restante eu explico depois, beleza? Depois eu explico a terceira, a quarta e a quinta, tá certo? Então, vamos lá. Segunda questão. Só tenho agora 7 minutos, né? Daqui a 7 minutos vai cair a transmissão e agora vocês vão entrar naquele novo link que Carlinha mandou para vocês, tá certo? E aí a gente vai começar de novo. Tranquilo? Quando terminar, pronto, tá faltando 10 minutos. Acabou de falar aí. Tá faltando 10 minutinhos. Então, a gente tem 10 minutos ainda. Vamos lá. Jerusa acabou de entrar. Vamos lá. Tem alguém falando aqui no chat. Ah, beleza. E aí, sacou a ideia, não foi, Anderson? Da primeira? Errou não, né? Fez besteira não, né? Não caiu na caixa de banana não, né? Da UFPE não, né? E aí, Anderson, me responde aí no chat. Acho que não. Vamos ler. Ó, fala para mim quanto deu a primeira questão aí no privado, Anderson. Para eu ver se tu tá certo ou não. Fala para mim se tu se lembra aí. Para eu já te deixar ciente que está correto ou não. Fala de forma privada aí no chat. Me diz a resposta aí. Que tu acha que é o primeiro. E aí eu digo sim ou não. Ou chegou perto. Certo? Então vamos para a segunda. Ó. Então, gente, a segunda questão é a questão mais simples. É da PUC, PUC, né? É a Universidade Pontífice, né? Lá de Católica Pontífice lá de Minas Gerais. É uma faculdade conceituada, né? Muito conceituada. Então, lógico que até no movimento retilíneo uniforme, eles vão tentar complicar um pouco, né? Avanço mandou aqui a resposta e tá de acordo aí, Evanderson. É essa pegada aí mesmo. Se ligou na malandragem. É isso aí mesmo. Só me explica o teu raciocínio, tá bom? Quando tiver preenchido lá a resposta, explica o raciocínio que você chegou a essa conclusão. Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, segunda questão. Só tenho 10 minutos, vamos correr, né? Então, essa segunda questão, gente, sinceramente, é a questão mais fácil da lista. É a mais fácil da lista. Agora, o que é que complica ela? A PUC ela é especialista em transformar questões facílimas em questões que você possa pensar, não é? Que seja difícil. Então, vamos ler e vamos aprender a interpretar o contexto da segunda questão. Tá? Eu só tenho 7 minutos e 22 segundos, então só tenho tempo de explicar a segunda questão. Então, vamos lá. Vamos começar. Um homem, estou na segunda questão, deixa eu só passar aqui, essa parte aqui, botar na segunda. Um homem caminhando na praia deseja calcular sua velocidade. E aí, tudo bem. Velocidade, a gente sabe que é a variação do espaço vezes a variação do tempo. Para isso, ele conta o número de passadas que dá em 1 minuto. Agora, perceba a sutileza da situação. Para isso, ele conta o número de passadas que dá em 1 minuto. Mas que passadas são essas? Uma passada no pé direito, depois uma passada no pé esquerdo, ou é uma passada em cada pé? Aí a questão especifica. Ela diz, ó, contando uma unidade a cada vez que o pé direito toca o solo. Parou.
Aí a gente tem que pensar, sentar, pensar, colocar a cabecinha para pensar. Peraí. Como é que ele está contando uma unidade a cada vez que eu coloco o pé direito no solo? Ele é saci, é? Não é saci, tá? Ele não é saci. Ele é o ser humano normal como nós. Então, se você tem essa interpretação, né? Que, ó, que quando eu coloco o pé direito, mesmo se eu começo com o pé direito, mas para eu colocar o pé direito novamente, eu tenho que colocar o pé esquerdo e depois o pé direito. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não, Joanito? Gente, todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Esse cabra aí, ó, tá contando, ó, para isso, ó, ele está contando o número de passadas que dá em um minuto, contando uma unidade, ou seja, só uma unidade, a cada vez que o pé direito toca o solo. Aí eu pergunto, ele tá contando certo? Porque, tipo, se eu começar com o pé direito, para colocar o pé direito de novo, ou seja, a cada vez que ele coloca o pé direito, então vamos considerar que ele começa com o pé esquerdo. Então, começando com o pé esquerdo, ele coloca o pé direito. Aí ele conta uma unidade. Essa unidade é a distância entre o passo do pé esquerdo e a unidade e a distância entre o pé esquerdo e o pé direito. Ele não está contabilizando essa distância. Vamos supor que ele comece com o pé direito. Só que para ele chegar no pé direito de novo, ele tem que dar uma passada com o pé esquerdo, ou seja, um passo com o pé esquerdo, e mais um passo no pé direito. Entenderam como é que funciona esse processo? Então ele está contando todo errado. Né? Está contando todo errado aí. Está contando a cara passada que ele dá no pé direito. Mas vamos continuar. Cada vez que o pé direito toca o solo. Então conclui-se, então a partir disso, ó, contando uma unidade, tem que atentar para isso. Cada vez que o pé direito toca o solo. E conclui que são 50 passadas por minuto. Esses 50 passadas não são 50 passadas contando o pé esquerdo e o pé direito. Só está contando o pé direito. Tá claro isso aí? Porque ele só conta a unidade a cada vez que o pé direito toca o solo. Tranquilo isso aí? Então, ele está desprezando a distância entre uma passada do pé direito e uma passada do pé esquerdo. E a passada do pé esquerdo e a passada do pé direito. Está desprezando duas distâncias iguais aí. Né? Então, vamos lá, continuar. A seguir, eu só tenho 3 minutos e 6, então deixa eu concluir o raciocínio. A seguir, ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito. Espera aí, vamos dar uma pausa aqui. A seguir, ele mede, só tenho 2 minutos e 50, mas vamos lá. A seguir, ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito. Veja, duas posições sucessivas é como se fosse assim, ó. Saísse do pé direito, esquerdo, direito. Então, contou direito e direito. Duas posições sucessivas. Isso se eu sair com o pé direito. Mas se eu sair com o pé esquerdo, eu vou dar uma pisada com o pé direito. Aí tem a distância do pé esquerdo para o pé direito, da passada, né? Dou de novo o pé esquerdo. Mais uma vez a distância entre o pé esquerdo e o pé direito. Para depois dar o pé direito. Né? Tranquilo isso aí? Então, ó, o que é que ele diz? Ele diz que a seguir ele mede a distância entre duas posições sucessivas do seu pé direito. Ou seja, a distância entre um pé direito e outro. E ele chega à conclusão que encontra o equivalente a 6 pés. Ó. Ele chega ao equivalente a 6 pés. E 6 pés, ó, sabendo que 3 pés corresponde a 1 metro, então a gente pode interpretar isso aqui, ó, se a distância entre as posições sucessivas do seu pé direito, ou seja, sucessivas são um após o outro, um pé direito após o outro. Para chegar de um pé direito até o outro, eu tenho a distância de 2 pés, né? Dos pés esquerdos, né? E dá uma passada com o pé esquerdo, dá uma passada com o pé, o pé direito, o pé esquerdo e o pé direito. Então, na verdade, está se referindo a
daqui que eu chego no pé direito, eu sempre tenho um intervalo de 2 passos, de 2 distâncias aí entre o passo esquerdo e o passo direito. Sacaram aí a jogada? Sim ou não? E agora eu tenho menos de 1 minuto, então vamos ser rápido. Então, ó, quem encontra o equivalente a 6 pés? Ó, se 3 pés é 1 metro, 6 pés são quantos metros, gente? 6 pés é o dobro de 3 pés, né? Então, 6 pés aí vai ser, na verdade, 2 metros, né? Tá claro isso aí, gente? Tá bem claro para vocês isso aí? Então, ele quer dizer o quê? Que a distância entre posições sucessivas do seu pé direito, ou seja, 2 posições do seu pé direito, corresponde a 6 pés ou 2 metros, né? E 3 pés é 1 metro, então 6 pés é o dobro, beleza? Então, ele está falando o que para mim? Essa questão, a pessoa fica muito confusa. Pois é, o cara ele mistura essas grandezas, né? Eu estou confuso por causa disso. Porque ele começa cantando errado. Aí a gente tem que contar certo agora, tá bom? Então vai cair a qualquer minuto. Então, deixa eu terminar e encerrar isso aqui. Então, eu só quero encerrar com essa ideia, ó, sabendo que